Meu nome é Tainá Veloso, sou sócia fundadora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é mais um Estratégia Education. Se você gostar do nosso vídeo, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Quando nós escolhemos um tema aqui na Estratégia, além da relevância do tema para gravar o Estratégia Education, a gente também pensa na pertinência daquele tema no momento. A gente tem recebido aqui algumas dúvidas, principalmente do pessoal que segue o nosso podcast, de alguns dos nossos clientes, porque a gente está aí no final, já estamos aí caminhando para o finalzinho de outubro, né? É o momento de planejar aí o melhor regime tributário para 2022. Tem muita coisa incerta aí por conta da reforma tributária, o pessoal está na dúvida se vai acontecer aí a reforma do imposto sobre a renda. Fato que, até a data de hoje, tudo é incerto. Nós temos aqui a nossa opinião, mas isso é tema para um outro vídeo, né? Não vamos aí perder o foco desse nosso vídeo. Então, o fato é que agora a gente tem que se planejar para 2022. Janeiro tá aí, né? Então, esses finalzinho aí, reta final de 2021, para você levantar as informações necessárias, fazer estudo, para em 2022 você acabar optando pelo melhor regime tributário. Lembrando que, às vezes, o melhor regime tributário para sua empresa não é exatamente aquele que vai trazer aí a melhor economia tributária no papel. Porque, por exemplo, o lucro real. Algumas empresas não estão ainda suficientemente adequadas, né, para ter todos os processos e as cautelas necessárias para estar no lucro real. Então, às vezes, optar pelo lucro real pode ser um grande tiro no pé, né, na verdade. Então, o propósito desse vídeo de hoje, no final, se você ficar até o final, nós vamos dar as dicas finais aí, valiosas para o seu planejamento de 2022, é munir você que é gestor, você que está iniciando aí na área tributária, né, munir vocês com os principais questionamentos que tem que ser feitos, né, antes de você definir o regime tributário do próximo ano. A ideia desse vídeo surgiu até numa reunião recente que a gente fez aí com um potencial cliente novo, e aí uma das perguntas que a gente fez para ele foi, por que é que você está nesse regime tributário? É uma indústria, tá? Tem um faturamento alto, essa indústria... Ele respondeu, não sei. Toda a estrutura, vamos falar assim, contábil deste cliente, né? Ela está terceirizada para uma outra empresa, a parte contábil, a parte fiscal. Mas o fato de você terceirizar isso para uma empresa, para alguém lá de fora, né? Por mais que essa empresa, esse escritório contábil, ele opere com excelência, tem determinados aspectos estratégicos que, na verdade, não estão na mão deles, né? Está na mão dos gestores, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês aí são as principais características dos regimes. Vou tentar falar de uma forma bem resumida, tá? Eu não preparei nem a apresentação, vou falar mesmo os principais aspectos de cada um desses regimes tributários e no final algumas dicas finais para você que não é exatamente um expert na área tributária, conseguir aí estar pronto para discutir com o seu departamento fiscal, com o seu departamento contábil, né? Até se ele está de fora de empresa, foi uma empresa terceirizada que faz isso, né? E fazer as perguntas certas, tá? Então, basicamente, nós temos 3 regimes tributários, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Para você estar no Simples Nacional, você tem que ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, né? De modo geral falando, tem que ter aí um faturamento no ano de no máximo 4 milhões e 800. Existem alguns outros requisitos, por exemplo, uma pessoa jurídica não pode ser sócia de uma empresa no Simples Nacional, dentre outros. Mas como é que funciona a tributação no Simples? Então, de acordo com a sua atividade, se a sua atividade está permitida de estar no Simples, você vai lá na Lei Complementar 123, essa lei traz alguns anexos, né? E aí, dependendo da sua atividade, você vai se enquadrar naquele anexo. Existe um cálculo que é feito para saber qual é a sua alíquota efetiva, mas de forma bem resumida de acordo com o seu faturamento, com a sua faixa de faturamento dos últimos 12 meses, você vai descobrir aí qual é a carga tributária sobre a sua receita bruta. Então, aplica-se um percentual sobre a sua receita bruta e, basicamente, ali estão os principais tributos, tá? Tem alguns que nunca vão estar aí cobertos no Simples Nacional, como, por exemplo, tributos devidos na importação, tá? Esses tributos você vai ter que pagar a parte de toda forma, ainda que você seja uma empresa do Simples Nacional.
tá? Uma empresa do Simples Nacional também não tem direito aí à não cumulatividade de alguns tributos, como é o ICMS, o IPI, PiscoFins, que você já deve ter ouvido falar, que quando você faz a compra de mercadorias, insumos, você pode aí se apropriar do valor do crédito correspondente ao imposto aí que foi pago nessa operação de compra, né, de mercadorias para revenda ou de insumos. Isso não existe no Simples Nacional. Você tem lá a sua receita bruta, você aplica esse percentual sobre a receita bruta e pronto. Lembrando que, em alguns casos, quando você está estourando a faixa de faturamento do Simples Nacional, alguns tributos, como é o caso do ICMS, você vai ter que recolher por fora do Simples Nacional. Então, isso é um ponto muito importante de você considerar, ainda que você cumpra todos os requisitos para estar no Simples Nacional, você considerar aí qual que é a sua expectativa de faturamento, né, para 2022. Bom, ultrapassei os 4.800.000 ou eu não quero estar no Simples Nacional. Aí a gente vai para o lucro presumido. Olha o que o nome fala, lucro presumido. O que é lucro presumido? Com base na sua receita bruta, dependendo da sua atividade, presume-se uma lucratividade, né? Tanto para imposto de renda, quanto para contribuição social sobre o lucro líquido. Serviços, em geral, normalmente tem uma margem aí de um percentual de 32%, a maior parte dos serviços, e para indústria e comércio, presume-se um lucro de 8% para IR e um lucro de 12% para contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você pega a sua receita bruta, aplica esse percentual de presunção de lucro, beleza, cheguei naquilo que seria, em tese, o meu lucro, e aí em cima desse lucro presumido eu aplico aí as alíquotas de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Diferente do Simples Nacional, os demais tributos como ICMS, ISS, PIS e COFINS, IPI serão recolhidos à parte. Por fim, mas não menos importante, para algumas empresas e para aquelas que faturam acima de 78 milhões, existe a sistemática do lucro real. Como o nome fala, né? Lucro real. O lucro real, na verdade, parte do que é o lucro contábil, mas para o fisco, né? Lucro fiscal não é a mesma coisa que lucro contábil. Então, você pega aquele seu lucro contábil, faz ali alguns ajustes de acordo com a legislação fiscal. Por exemplo, uma multa que você deduziu ali como despesa para chegar no seu lucro contábil, a Receita Federal vai entender que aquela multa não poderia ter sido deduzida. Aí você volta lá ela para o seu resultado, aí você aumenta um pouco ali o seu resultado, a sua base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, assim, o lucro real, como o nome já fala, né, é o lucro real. Empresas que optam pelo lucro real têm uma característica, assim, que nós recomendamos, que são empresas que têm aí uma capacidade de autocontrole das despesas, dos gastos, né, tem uma maior capacidade aí gerencial, e mesmo dentro do lucro real existe ali um planejamento, porque a gente tem dois tipos de lucro real. A gente tem o lucro real anual e o lucro real trimestral. Então, o anual, como fala, o que acontece? Se você, às vezes, você tem um tipo de negócio que ele oscila muito durante o ano, ele é sazonal. Por exemplo, eu tenho um negócio na área de turismo, ele bomba 3 meses ali, novembro, dezembro e janeiro, né? O resto do ano eu tenho prejuízo. Aí é bacana você escolher o lucro anual, porque nesse lucro anual, todo mês ali você vai fazendo um balanço. Se você teve prejuízo no mês, você compensa com o outro. Já o lucro real trimestral, ele é recomendado para essas empresas aí que têm resultados uniformes, né, o ano inteiro, porque você não pode, você fechou um período de apuração aí de 3 meses, porque ele é trimestral, você não pode, você pode compensar o prejuízo com o próximo período, mas tem uma trava aí de 30%, tá? Então, assim, cada um desses regimes tem ali as suas características, não foi a intenção, né, não é a intenção desse vídeo te dar uma aula de Simples Nacional, ou lucro presumido, ou lucro real, mas sim as principais características para você entender, então, essas dicas finais que a gente preparou para você, tá? Para você pensar agora, nesse final de outubro, para você fazer o planejamento. Vamos lá. Então, tá. Diante do que a gente falou, qual que é a sua previsão de venda para o próximo ano, tá? Expectativa real de faturamento.
Você está prevendo que você vai ter aí algum tipo de prejuízo? Por exemplo, o seu mercado, está prevendo que o mercado com o seu nicho de negócio vai ser afetado por alguma questão, tá? Qual que é a sua margem prevista? Porque, por exemplo, se você sabe que no ano que vem você vai ter uma margem muito alta, né, de lucro, talvez realmente o lucro real seja mais bacana, o lucro presumido, perdão, vai ser mais bacana para você, porque você vai ter uma margem que, na verdade, está acima da margem prevista no lucro presumido, mas você vai ter essa trava aí, que é aquela trava do lucro presumido. Ah, não, eu estou prevendo que eu vou ter margens muito baixas. Então tá, então vamos dar uma olhada aí no Simples Nacional e no lucro real, tá? Outro ponto, você não pode deixar de considerar PIS e COFINS. As empresas que estão no lucro real têm direito de abater créditos de PIS e de COFINS de uma série de coisas, tá? Em regra, né, no lucro real, nem todas, tá? Empresa de software, por exemplo, mesmo que ela esteja no lucro real, a atividade de software vai ser tributada de uma forma diferente, que a gente fala que é o PIS e COFINS do regime cumulativo, que não tem direito a esse abatimento de crédito, mas é uma alíquota menor aí de 3,65%. Então tá. Então você não pode deixar de questionar aí o pessoal da sua equipe interna, o seu departamento contábil e fiscal interno, se está sendo considerada a questão do PIS e da COFINS, tá? Porque se você migra para o lucro real, você vai ter créditos aí de mercadorias para revenda, de insumos essenciais e necessários para sua produção ou para sua prestação de serviço, de máquinas e equipamentos adquiridos, tá? E a última dica, que é para mim a mais valiosa, é considerar a realidade da sua empresa. Você, de fato, tem condições, por exemplo, de estar aí numa sistemática de lucro presumido, tá? De lucro real? Você está preparado para estar no lucro real, para ter os controles necessários, para cumprir todas as obrigações acessórias, né? E lógico que quanto mais complexo é o regime, também vai ser maior aí os honorários que eventualmente você venha pagar aí para um escritório, para uma empresa terceira parceira que vai fazer a apuração para você, tá? Acho que essas são as principais dicas assim nesse momento. Responda elas, tá? Anote aí, assista o vídeo novamente antes de você discutir com o seu departamento fiscal e contábil. Aí você vai estar preparado para discutir e chegar ali no melhor regime tributário para 2022. Mas lógico, não deixe de acompanhar aí o nosso ExtraCast toda segunda-feira para ver as novidades aí que podem estar acontecendo de legislação, reforma tributária. Esse foi mais um Stratex Education. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like para ajudar o nosso canal. Experimente Stratexia, expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.stratexia.com.br.